E até eu próprio fui do Partido Frelimo. O meu pai foi um membro sênior do Partido Frelimo. E eu olhava para Frelimo como uma coisa pura, imaculada, como uma espécie de perfeição no mundo da imperfeição. Mas à medida que eu fui conhecendo esse partido, fui vendo que, afinal de contas, dedicou-se mais a destruir do que a construir o país. Eu ganhei as eleições de forma convincente, de forma esmagadora, como um rolo compressor quando passa por uma estrada, não é? Então, mas bom, o regime que está lá há 50 anos fez exatamente aquilo que eles estão habituados a fazer sempre, que é de roubar votos. Ana Malala! Ana Malala! Ana Malala! Thank you! Boa tarde. Eu chamo-me Venâncio Mondlane, mas antes de eu começar a falar, eu gostava de fazer um agradecimento muito especial, porque para o meu país, Moçambique, é um momento histórico este que vai acontecer aqui. Porque é a primeira vez que Moçambique tem o privilégio de estar neste palco tão nobre da Human Rights Foundation. E eu queria também fazer um agradecimento muito especial ao CEO da Human Rights Foundation, Thor, e toda a vasta equipa que me ajudou e me apoiou até colocar os meus pés neste palco. Estou a falar do Javier, Keita, estou a falar da Nicole, da Mariana, estou a falar da Newell, estou a falar de uma maravilhosa senhora que está a fazer a tradução do que estou a dizer agora. Chama-se Maria Ângela. Então, uma salva de palmas para essa equipa toda, não é? Okay. Primeiro queria dizer que eu venho de Moçambique, de uma família da classe média, uma família de muitos filhos. São 9 filhos. E eu tenho antes de mim 4 irmãos mais velhos e tenho 4 irmãs mais novas. Então eu estou assim, no meio, aquilo que a matemática chama-se de bissetriz. Então eu sempre tive uma tendência de defender as minhas irmãs e de defender as pessoas mais vulneráveis, mais fracas, as crianças, porque na minha zona havia muita tendência de haver intimidação e lutas entre os jovens. Então, para tal, eu comecei a treinar artes marciais. E era exatamente para defender as minhas irmãs mais fraquinhas e defender os jovens, as crianças da zona. Então começou a acender-se em mim esse desejo de sempre querer servir ao outro. E no quintal dos meus pais, eu também abri uma escola e um ginásio que era de acesso gratuito para toda a gente lá da zona. Bom, este desejo ardente de defender as pessoas, de proteger os mais fracos, foi crescendo em mim, ao ponto de eu ter me tornado comentador de televisão. Então fui fazendo críticas, denunciando injustiças, corrupção no meu país. Mas chegou uma altura que achei que não era o suficiente. Era um comentador muito conhecido no país, mas achei que tinha que fazer alguma coisa mais. Então, candidatei-me nas eleições locais, as eleições municipais. E depois, precisamente, há cerca de 12 anos, em 2013, eu faço a minha primeira entrada na vida política ativa. 12 anos depois, tornei-me deputado na Assembleia da República. Então usei o palco, o pódio da Assembleia da República para fazer denúncias sobre injustiças, para fazer também denúncias de escândalo atrás de escândalo da ação governativa. É por isso mesmo que ainda no Parlamento tornei-me a primeira e a única voz da oposição que fez parte da Comissão Parlamentar de Inquérito que investigou o maior escândalo financeiro de toda a história do meu país, que foi mundialmente conhecido como o escândalo das dívidas ocultas. Eu sabia que essa cruzada era muito difícil e muito perigosa, mas eu não fui feito para ficar calado. Então, em 2024, ano passado, há um movimento que começa a crescer muito no país, que queria alternância política, queria mudanças fortes, estruturais no país. Então eu quis fazer parte desse movimento. Candidatei-me à presidência da República de Moçambique. Um salto gigantesco, mas acreditem,
eu ganhei as eleições de forma convincente, de forma esmagadora, como um rolo compressor quando passa por uma estrada, não é? Então, mas bom, o regime que está lá há 50 anos fez exatamente aquilo que eles estão habituados a fazer sempre, que é de roubar votos, que é de manipular resultados, que é de tentar trocar a verdade pela mentira, tentar colocar a manipulação como verdade. E as pessoas, quando se levantam, o que eles fazem? Atacam os civis, usam força e se impõem pelas forças das armas. E então assim também foi em 2024. E então nós, perante isso, e digo-vos uma coisa, isto que aconteceu, que acontece nos últimos 30 anos, porque o regime no meu país, ele domina tanto o sistema eleitoral, como também domina o sistema de justiça. E tem um exército ao serviço de um partido, não ao serviço de uma nação. Mas nós não ficamos calados. Então estávamos a preparar o documento de contestação para a alta instância de justiça no nosso país, que se chama Conselho Constitucional. E enquanto preparávamos o apelo, preparávamos o recurso, algo muito trágico aconteceu. Eu estava em casa, sentado à mesa, olhando para o telefone, vendo algumas mensagens e dando algumas instruções aos meus colaboradores do meu projeto político. De repente, ouvi tiros fortes, como se houvesse uma luta de gangues. Tiros bastante fortes. Olhei para a minha esposa e perguntei: você ouviu os tiros lá fora? Mas depois não liguei muito a isso e continuei a fazer o que estava fazendo. Uma hora depois eu recebo uma chamada. Chamada essa que mudou por completo a minha vida. Mas eu acredito também que mudou por completo a história do meu país. E essa chamada o que dizia? Dizia que o meu advogado pessoal, que era também o meu mandatário nacional, juntamente com o porta-voz do partido que sustentava a minha candidatura, tinham sido emboscados no carro, com 25 balas caíram sobre eles. E morreram na hora, imediatamente. Para mim foi um choque. E veio à minha memória momentos em que eu lembro-me do meu irmão que morreu num acidente. Mas este caso não era acidente. Este caso era um caso político e todos sabiam. Então decidi, naquele dia, convocar para 2 dias seguintes uma greve nacional, uma manifestação nacional, não só por causa do Elvino, não só por causa do Paulo Guambe, mas por causa das centenas de vítimas que têm sido silenciadas sem justiça. E no dia que isso devia acontecer, no dia 21 de outubro, o dia da manifestação nacional, da greve nacional, eles fizeram algo que vai ficar na memória de todos os moçambicanos. Foi o início de uma era altamente sangrenta no nosso país. E também vieram atrás de mim. Sofri nesse dia o meu 4º atentado contra a minha vida. E eu estava a dar entrevistas a jornalistas nacionais e internacionais. Dispararam tanto para mim como para os jornalistas internacionais. E pusemos-nos todos em fuga. Nesse dia eu tive que abandonar o país e fui ao exílio durante 3 meses. Mas o povo levantou-se, o povo foi para as ruas, o povo manifestou-se. E eles usaram uma brutalidade jamais vista contra esse povo desarmado e pacífico. Depois de 5 meses, um lençol de sangue andava pelas capitais em Moçambique. E nós tivemos um saldo tremendo. 400 pessoas foram assassinadas por exigir liberdade, exigir verdade eleitoral, por exigir dignidade. Foram mortas 400 pessoas, das quais algumas delas foram encontradas em valas comuns. Cerca de 2.000 pessoas foram feridas e até hoje, agora que eu falo, muitas delas têm balas dentro do seu próprio corpo. E quando vão para o hospital público, quando sabem que são pessoas que foram feridas durante as manifestações, não é o
próprio fui do Partido